Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição de No Cafezinho, esse especial das eleições, hoje com a presença de Edilson Silva, do PSOL, candidato a prefeito do Recife, que a gente vai conversar um pouquinho, Edilson, sobre vários aspectos aí de ocupação do espaço público, vamos conversar sobre política LGBT, vamos conversar sobre mobilidade nesses 15 minutos que a gente vai ter. Não vou me alongar muito para a gente poder ouvir mais as propostas do que efetivamente eu falar. Vamos começar por Marcelo Montanini, que está conosco também. Vamos começar por LGBT. Isso é uma bandeira que você já carrega e eu queria saber qual é o peso que essa pasta tem, assim, terá na sua gestão. Bem, veja bem, políticas públicas para a população LGBT é algo que diz respeito a direitos humanos. Né? Isso aí é uma pauta muito cara. Eu sou presidente da Comissão de Cidadania da Assembleia Legislativa como deputado. Dei um exemplo muito forte de uma forma que a gente tem de combater esse preconceito com a contratação da primeira mulher trans, né, que me assessora lá Fabiana Mello, que me assessora lá na Comissão de Cidadania. E nós precisamos construir um processo na cidade de garantia dos direitos dessa população. Sim. Então nós precisamos primeiro garantir que esse tema seja tratado nas escolas, certo? Nós precisamos tratar a intolerância e a falta de respeito com a diversidade humana lá na escola. Então nós temos que combater aí essa onda conservadora, vamos ter que fazer um diálogo junto com a Câmara de Vereadores. Consegue-se fazer isso, Edilson? Porque consegue. Você vê aí. Consegue. O senhor é presidente de uma comissão na Assembleia em que a maioria é evangélica, assim, nada, nenhum demérito a isso, geral, né? E que traz esse debate, já trouxeram o debate da questão de livros na escola e tudo mais. Você consegue, como é que vai conseguir fazer isso? Bem, nós temos uma Constituição que consagra princípios de defesa da dignidade da pessoa humana. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir um ambiente equilibrado, com diálogo, para garantir que a luta contra o preconceito, contra a discriminação que descamba para a violência física e muitas vezes para o homicídio, nós vamos conseguir, isso é algo que nós vamos perseguir. É preciso que no serviço público, na área de saúde, na área de educação, na guarda municipal, né, em todas as áreas do serviço público, nós tenhamos uma sensibilização para a convivência, a harmonia e o respeito à diversidade. Seria cota? Não, é preciso haver uma sensibilização por parte do Estado. A gente defende o Estado laico e é preciso que todos os servidores públicos da Prefeitura tenham essa compreensão. Então nós vamos fazer capacitação com todos eles para que a gente possa sensibilizar e construir uma cidade, a partir da gestão pública, bastante sensível, bastante acolhedora da diversidade humana. E é necessário também que a Prefeitura, na medida do possível, na medida em que a lei permita, a gente acolha também essas pessoas para que elas possam ter aí condições de trabalhar, condição de se desenvolver profissionalmente. Então vamos, como a gente, para abranger o maior número de temas, vamos conversar um pouquinho um assunto que está muito em voga, né? Mobilidade. Sim. Né? Por imobilidade, por exemplo, em alguns lugares que a gente não consegue nem passar, não estou falando só de Recife, não. Estou falando de outros municípios também. O que falta para fazer as cidades andarem? Bem, no caso do Recife, nós precisamos primeiro de coragem, segundo de uma boa demão de tinta para fazer faixa exclusiva para ônibus. Né? Mas não já existe? Existem poucas e não existe participação popular. Veja, as medidas que vão garantir a mobilidade, elas são medidas que geram tensionamento. Eu fui agora de manhã lá para a Área Sul e vi o engarrafamento que já está na Via Mangue. Quem tá vindo de Boa Viagem para o centro agora está enfrentando um engarrafamento terrível na Via Mangue. Então, veja, não existe medida capaz de absorver a quantidade de carros que tem na cidade. Não existe. Só se a gente começar a fazer pistas aéreas para os carros poderem passar. Então, veja, nós precisamos tratar isso do ponto de vista estratégico. Então, nós precisamos primeiro fazer uma grande conferência da cidade, um plano diretor decente, para a gente discutir o seguinte: que cidade a gente quer realmente no aspecto da mobilidade? Que não envolve só mobilidade, envolve outras coisas. Envolve tudo. Envolve tudo. Como você ocupa o centro da cidade. Mas nós temos que recuperar a excelência do metrô em transporte. O nosso metrô está sucateado, é federal, isso. É intermunicipal, mas nós precisamos, enquanto cidade-mãe, vamos dizer assim, da região metropolitana, perceber que o metrô precisa ser um local de excelência, um local limpo,
um local seguro, um local onde as pessoas percebam que o transporte sobre trilhos é o transporte... Na verdade, não tem nada disso que o senhor falou. Não Nada. é seguro, Não, é sujo. Não, porque virou um corredor. Cheio de vendedor ambulante. Porque virou um corredor, porque não tem equilíbrio na compensação financeira. O metrô hoje é um corredor. O sujeito entra pelo terminal integrado, passa pelo metrô, o dinheiro não fica ali, o dinheiro está ficando represado nas empresas, e isso é algo que a gente tem que equilibrar. Já fiz audiência pública sobre isso. Então a gente tem que recuperar a capacidade de custeio do metrô naquilo que nos compete. Nós precisamos ampliar fortemente a faixa azul para ônibus e temos que botar ciclofaixa. Como é que a gente faz isso? Nós vamos ter que diminuir a velocidade do carro na região metropolitana do Recife. Vamos ter que diminuir o tamanho das faixas para o mínimo colocado no código de trânsito. Porque não tem só uma questão de... A gente estava falando aqui de engarrafamento, que a cidade já não consegue andar. Você reduzir ainda mais o espaço de rolagem da... É uma questão de educação também, de todos os lados. Reduzir para poder abrir espaço para o ciclista. Abrir espaço para a ciclofaixa e para a ciclovia. E veja, hoje a cidade está travada. A gente garantiu um corredor para ônibus, exclusivo, garantiu um corredor para o ciclista, a gente vai construindo ao longo do tempo as condições de aumentar a velocidade média no trânsito. Isso é uma aposta que a gente tem que fazer. O que a gente não pode é continuar tentando abrir mais pista para colocar mais carros. Agora, esse é um processo que a gente quer fazer, Marcelo, com debate público. Isso tem que ser objeto de uma conferência. Nós temos que trazer a engenharia de trânsito para cá, fazer um debate estratégico e ter uma política de transição segura, mas que seja uma transição real para um novo modelo de transporte. E precisamos, nas áreas centrais da cidade, que é uma área de articulação para onde tudo converge, nós temos que tomar também a atitude corajosa de melhorar a mobilidade dos pedestres. E aqui a mobilidade tem a ver com tudo, tem a ver com capacidade de funcionamento econômico do centro. Aí a gente vai ter que fazer uma revolução. Primeiro, que se perdeu ao longo dos anos. Exato. E que a política de mobilidade, pelo que você está falando, de Haddad, né? Em São Paulo, diminuir velocidade, ampliar as faixas, Exato. Mas também precisa ter uma conscientização, porque aqui a gente vê reclamação de um lado e de outro, mas no final das contas falta um pouco da educação dos dois lados. Olha, a população brasileira só foi usar cinto de segurança quando teve multa. Sim. Então, veja, é uma coisa que vai quebrar a cara dele, mas ele só usou quando teve multa. A gente tem que disciplinar. Agora, a gente quer construir um processo de consenso dentro da cidade. O prefeito, a prefeitura tem que ter a sua proposta, mas ele tem que ter capacidade de liderar a cidade para reunir todo mundo e dizer, minha gente, nós precisamos de racionalidade. Mas foi visto como impopular essas medidas. Mas não interessa. Muitas vezes as medidas impopulares, elas se enfrentam com segmentos organizados que não são republicanos. O Chico Buarque diz naquele salto em bancos, né, que a cidade ideal para o cachorro tem um poste por metro quadrado. Então, assim, nós não vamos fazer isso. Sim. Nós não vamos. A cidade tem que ser uma cidade equilibrada. Não vai ser tudo para o carro, não vai ser tudo para o ciclista, sabe? Nós temos que privilegiar o transporte público e temos que privilegiar os mais frágeis do transporte. Então, como eu estava dizendo, na área central da cidade a gente tem que acabar com a irracionalidade de colocar tantas linhas de ônibus aí dentro. Nós temos que ter uma linha circular gratuita, circulando nos bairros centrais da cidade. Boa Vista, Santo Antônio, Recife. Mas diariamente esse gratuito... Vou gastar menos do que o prefeito gasta com o carro comissionado, que é 150 milhões por ano, pode ter certeza. Vai gastar Diário. muito menos. Oi? Essa linha diária. Como assim? Diária, todos os dias. essa Não, linha todo funcionando. dia, o dia todo. Certo. Porque aí a gente, veja bem, a gente precisa consertar com o setor privado que a gente vai eliminar o máximo possível zona azul na área central da cidade. Como é que a gente reclama de camelô? Eu lembro bem que certa vez Gustavo Krause tentou implantar uma coisa desse tipo. Criou estacionamentos e o ônibus levava você para o centro do Recife. Foi na Rua da Aurora, foi no Joana Bezerra, foi criado isso. Inclusive o estacionamento de Joana Bezerra foi criado a partir daí dessa coisa. Mas não deu certo, não. Mas veja bem... E até porque o comércio do Recife afundou também, o comércio do centro com a criação dos shoppings. Olha, de novo, Márcio, a gente está aqui propondo soluções que nós não vamos impor. Essa cidade vai ter um plano diretor agora em 2018 e nós queremos levar tudo isso para um debate franco, com os comerciantes, com os camelôs, com as faculdades que tem dentro desse universo ali das áreas centrais da cidade. E é dessa forma que a gente espera poder construir um grande consenso ou um grande acordo, ou o máximo consenso possível, para garantir que o centro da cidade seja um centro prioritariamente para o pedestre. Isso vai garantir que a gente tenha áreas mais seguras, tanto do ponto de vista da mobilidade, quanto do ponto de vista da segurança pública, porque quanto mais gente, mais inteligência ali dentro,
mais segurança pública também. Então, eu acho... Vai ter que ajeitar as calçadas também, né? Exato, mas aí na medida que você Porque tira a zona azul... você vai andar, cai num buraco... Mas na torce o pé. medida que você tira a zona azul, você elimina, você ganha um espaço. Sim. Você ganha um espaço. Então, para mim, retirar a zona azul das áreas centrais da cidade é fundamental. E a gente tem que construir uma parceria com a indústria da Você disse construção civil. fechar o trânsito mesmo, deixar... Fechar a ilha, no caso. Não se trata de fechar, mas se você elimina esses quase 2 metros que você tem ali, que o carro está utilizando, o sujeito paga R$1, fica 2 horas, 5 horas, ocupando um espaço, a gente tem que ordenar o comércio no centro, os camelôs, etc. e tal. Então, essa solução é uma solução que precisa ser integrada. A gente vai resolver o problema do comércio, vai resolver o problema da calçada, vai resolver o problema da mobilidade e vai garantir, até para o setor da construção civil, construir edifícios garagens que possam estar comportando esses carros que vão entrar na área central, mas não vão estar sendo estacionados nas vias de rolamento no centro da cidade. Agora, no comércio, do comércio, justamente eu queria falar, Marcelo, me desculpa. Não, fica à vontade. O camelódromo é caso para trator, passar por cima e... Eu não sei se é caso para trator. Eu acho que o camelódromo tem que ser discutido dentro de um plano diretor da cidade. É porque aquilo é longe, feio, não tem nada, nenhum tipo de atrativo para você ir chegar lá e fazer uma Não sei, mas nós precisamos discutir isso coletivamente. Temos que escutar os camelôs, temos que escutar os comerciantes. Eu acho que aquela via da Dantas Barreto ali é uma via bastante movimentada, é uma via que a gente precisa construir as condições para que ela possa ser melhor ocupada. O camelô precisa de pessoas passando por ele, porque a alma do camelô é isso. Então, eu acho que nós precisamos, de novo, nós precisamos, falei isso com o pessoal do CDL, do Cindy Lojas, nós queremos revitalizar essa área. E para revitalizar, a gente não pode fazer uma revitalização parcial, discutindo só com o segmento. Vamos conversar com os lojistas, vamos conversar com o setor informal, vamos conversar com os moradores, nós temos que transformar essa área numa área de moradia. Tem muitos imóveis que estão ali sem ocupação. A gente tem proposta de apresentar um imposto progressivo, transformar vários imóveis dali em imóveis de interesse social, para que a gente possa ter um centro habitado, para que a gente possa ter novos comércios ali, padaria, farmácia, outro tipo de comércio, que seja um comércio de uma população que mora ali e não vem de outros bairros passar por ali. É um processo bem mais largo do que... Falando na questão de geração de emprego e renda, como a gente entrou na questão do comércio, a gente vê que meio que prioritariamente a matriz Eu quero voltar pra econômica mobilidade recifense também, é comércio e serviço. E como fazer para criar uma outra solução, uma outra matriz econômica que não fique focado só nisso? Olha, nós não podemos querer inventar uma outra matriz, né? A vocação de Recife é para serviços, é para o comércio, é para o artesanato, é para a produção artesanal. Nós somos, né, um município que tem uma produção artesanal de cervejas muito grande. Então, veja, nós precisamos potencializar aquilo que a gente já faz. Eu pretendo potencializar emprego e geração de emprego e renda na cidade primeiro, nós vamos fazer concurso interno para que a população, concurso externo, para que a população possa participar da gestão do município. Com isso, a gente quer impulsionar o setor de inovação tecnológica, o setor tecnológico, para que eles apresentem para o município formas inteligentes de gerenciar o município. Entendo. Então, com isso, a gente vai criar aí várias startups. O fato de a gente colocar na prefeitura absolutamente todos os dados da prefeitura abertos e chamar a população para trazer soluções inteligentes para o problema da gestão, e a gente garantir que a prefeitura vai comprar essas soluções, já nos garante você impulsionar um setor. Edilson, deixa eu só fazer uma desculpa, só porque a gente já está com um tempo bem avançado. Questão do Uber. Aí o senhor responde Já juntamente emenda com as com as considerações. considerações finais. Questão do Uber. Como é que o senhor faria para resolver essa questão? Regulamentar. Nós temos exemplos já no Brasil que mostram que é possível e necessário regulamentar. A gente não pode pegar uma atividade econômica que existe e querer tirar, querer colocar ela na criminalidade. É feito o jogo do bicho. Por mais que a gente queira tirar, ela vai estar ali. Então a gente não pode colocar essa gama de trabalhadores, esse negócio, na clandestinidade. A gente acha que os taxistas têm um direito adquirido, precisam ter esse direito respeitado, mas é necessário que a gente não tente barrar a primavera. As tecnologias estão aí, vieram para ficar, então a gente precisa regulamentar, seja através de uma outra modalidade de táxi, mas nós precisamos absorver essa mão de obra porque isso faz bem para o serviço público.
faz bem para o cliente. Essa competição, essa concorrência faz bem para a cidade. Então eu queria agradecer, Márcio, Marcelo, o espaço que foi nos dado. É necessário que a gente debata bastante os problemas da cidade. Nós somos a única candidatura que está falando em transparência total, em participação popular, em cidade digital, em cidade empreendedora, cidade para as mulheres. E é com essa força e com essas propostas que a gente espera poder convencê-los de que a nossa candidatura é a melhor para a cidade. Voto Edilson Silva, 50, prefeito do Recife.